No podcast de hoje, iremos conhecer o motivo pelo qual Alexandre de Moraes tem tanto ódio de Bolsonaro e a repercussão que isso traz para essa perseguição. Fique até o final do podcast e entenda essa história. Bem-vindos, hoje o nosso papo é sobre uma alegação bem forte, né? Sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Bolsonaro. Exato. A gente vai mergulhar aqui numa história que surgiu a partir de supostas mensagens do Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro. Isso, a revista Veja trouxe essa reportagem. E o foco é essa ideia de que talvez exista uma motivação, assim, bem pessoal por trás das ações do ministro. Quer dizer, não só política. A nossa ideia aqui é tentar entender essa narrativa específica, né? Sem tomar partido, claro, só analisar o que foi dito. Com certeza. Então, essa alegação principal, ela viria do Cid, certo? Nas mensagens dele. Isso, ele detalharia informações que seriam confidenciais que ele teria recebido. E de quem ele teria recebido. Essa é a parte, assim, delicada. Pois é, segundo Cid, nessas mensagens, a origem seria o comandante do Exército, General Tomás Paiva. A história é que o Paiva conversava com o Moraes, reservadamente, e depois passava essas informações pro Cid, ou pro pai dele. Pro general Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid. Mas olha só, tem um contraponto importante aí, né? Tem. A própria Veja mencionou que pessoas próximas ao general Paiva negaram isso. Negaram que ele repassou essas informações. Certo. Mas aí a fonte original que a gente está analisando aqui, ela argumenta. Bom, ela levanta um ponto sobre a credibilidade do Cid nesse aspecto. Qual ponto seria? Que o Cid dificilmente inventaria uma coisa dessas envolvendo um superior direto como o comandante do Exército. E também que essa conversa entre o Paiva e o pai do Cid, outro general, seria algo, digamos, plausível. Faz sentido. Entendo. É uma linha de argumentação para dar peso à versão do Cid, apesar da negativa, né? Exato. E qual seria o conteúdo central dessa informação supostamente vazada? O que o Moraes sentiria? Olha, segundo o que foi atribuído ao Cid, é bem direto e pessoal. O ministro Moraes teria, e aqui eu cito o que foi reportado, raiva e ódio do Bolsonaro. Raiva e ódio. Forte isso. Muito. E a suposta razão, também segundo o Cid, é que o Moraes acreditaria que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Essa percepção teria vindo dessas conversas que o Paiva supostamente teve com o Moraes. Isso muda bastante a perspectiva, né? Porque a gente costuma ouvir que os embates são por divergência política, ideológica. Ou pela defesa da democracia, né? Que é o argumento mais comum vindo do lado do ministro. Exatamente. Mas essa alegação coloca um elemento, assim, visceral, uma coisa de ressentimento pessoal mesmo. Será que não simplifica demais um conflito tão complexo? É uma ótima pergunta. Sempre existe esse risco da simplificação. Mas vamos seguir o raciocínio da alegação. Se essa motivação pessoal fosse real, as implicações legais seriam sérias. Que tipo de implicações? Bom, a primeira e mais óbvia é a questão do impedimento ou da suspeição de um juiz. O nosso Código de Processo, seja civil ou penal, é muito claro. Um juiz não pode julgar uma causa se ele tiver inimizade pessoal com uma das partes ou interesse no resultado. Para garantir a imparcialidade, né? Exatamente. A imparcialidade é a base de tudo. Se um juiz se considera inimigo do réu, ele tem o dever de se declarar impedido. Ele não pode o julgar. E se não o fizer? Aí a coisa complica. A fonte que estamos discutindo levanta a possibilidade de isso configurar, em tese, claro, um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, passivo de impeachment. Em teoria, sim, porque seria uma quebra dos deveres do cargo. Se um juiz tem um motivo claro para se afastar de um caso, como essa suposta inimizade capital, e não o faz de propósito, bom, isso é grave. Mas, de novo, tudo isso depende de se comprovar essa motivação pessoal, né? Que é o centro da alegação vinda das mensagens do Cid. Certo. E de onde viria essa suposta raiva, esse ódio todo? A análise que a gente viu tenta conectar isso... Com as críticas do Bolsonaro ao STF, né? Isso. As críticas constantes, às vezes bem duras, que o ex-presidente fazia ao Supremo e aos ministros individualmente. O argumento é que isso teria tornado a vida deles, a vida pública, muito mais difícil. Tipo restrito à liberdade de ir e vir. Exato. Teriam perdido a liberdade de circular em lugares públicos sem serem hostilizados, por exemplo. A ideia é que essa raiva e ódio que o Cid mencionou seria uma espécie de resultado desse desgaste contínuo, pessoal e institucional. Entendi. Então, o que essa análise faz é oferecer uma chave de leitura diferente, baseada nessas supostas mensagens do Cid, uma chave mais emocional. Sugere que talvez tenha um componente pessoal muito forte, essa raiva, esse ódio, influenciando as decisões do ministro Moraes em relação ao Bolsonaro e ao grupo dele. Menos foco na política formal, mais nas relações interpessoais, nos sentimentos. É uma perspectiva, sem dúvida, diferente do habitual, e nos deixa com uma questão para pensar, né? Até que ponto sentimentos assim, tão intensos como esses que foram alegados,
poderiam realmente explicar a força, a forma como certos conflitos políticos e judiciais acontecem. Exato. Especialmente quando a gente vê algumas ações que parecem, assim, esticar os limites das garantias legais, das garantias constitucionais. Fica essa pergunta no ar sobre as camadas por trás dessas disputas de poder que a gente observa. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que o faça. Curta e compartilhe esse podcast em suas redes sociais. Ajude a fortalecer a voz da direita no Brasil. Obrigado.